Olá, meus amores e minhas amoras. Eu hoje trago-vos a sugestão de leitura O Tigre e a Serpente, de Norina Hertz. Norina Hertz é uma das mais relevantes pensadoras da atualidade. Ela passou a vida, era o que ela fazia, era o trabalho dela, era ser conselheira de governos, ministros e de grandes corporações. Portanto, era ela que dava os melhores conselhos quando era necessário tomar grandes decisões a nível governamental e ao nível também de grandes corporações, portanto, ao nível empresarial. Quando ela ficou seriamente doente, ela percebeu-se que os médicos tinham uma dificuldade enorme em acertar no diagnóstico, não conseguiram diagnosticar logo assim à partida o que é que se passava com ela. E isso chocou-a, porque ela queria tomar decisões baseadas na opinião dos especialistas, mas os especialistas falharam. E então, ao tentar perceber porque é que havia tanta falha e de especialista em especialista, porque ela consultou vários especialistas da mesma área e cada um deles tinham opiniões díspares uns dos outros, como por exemplo, havia uns que aconselhavam-na a ser operada, havia outros que diziam nem pensar, havia uns que diziam sim, você tem que ser operada, mas vai ter que estar 6 meses sem trabalhar porque vai ter que estar em recuperação. Havia outros que diziam muito pelo contrário, daqui a 6 dias você é operada, passado 6 dias já está completamente pronta para ir trabalhar e exercer a sua vida normal. E então ela, ao tentar perceber porquê tanta disparidade entre os especialistas, ela começou a pesquisar a fundo o processo da tomada de decisões e cruzou estudos produzidos pela psicologia, pela sociologia e da economia comportamental com casos práticos de decisões vitais, quer na esfera privada, quer a nível governamental ou empresarial, que era também aquilo que ela, no fundo, fazia. Então, bem-vindos ao Laboratório do Livro. Então, o capítulo que eu escolhi para vos ler intitula-se Como Escolher o Especialista Certo. Não sei se conseguem ver. Como escolher o especialista certo. Isto é o que eu faço aos livros quando eu leio um livro mais técnico e quero tirar apontamentos. Eu não gosto de riscar os livros, portanto, nem escrever nos livros, então escrevo nos post-its e vou pondo aqui. Depois, quando quero aprofundar, já sei onde é que está nas páginas aquilo que eu quero aprofundar. Pronto, mas voltando aqui ao nosso tema, como escolher o especialista certo. Como saber em quem confiar? Em quem confiar e porquê são perguntas a que irei voltar repetidas vezes neste livro. Uma estratégia que pode ser geralmente adotada é fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para nos tornarmos nós próprios especialistas. Se a decisão for mesmo importante, é preciso construir uma base de conhecimento pessoal, ter opinião própria, estar preparado para saber quais são as perguntas certas e que tipo de respostas se pode ouvir. É preciso garantir que se percebe o que os especialistas nos estão a dizer, o que estão a recomendar ou a aconselhar, para ser possível ponderar devidamente sobre a direção apontada. Foi esta a conclusão a que chegaram alguns dos primeiros doentes de SIDA dos Estados Unidos, mesmo sem terem qualquer formação médica ou científica. Se falassem a mesma língua dos médicos e investigadores, seriam levados mais a sério, conseguindo assim gerir melhor o seu estado de saúde. Mark Harrington, empregado de mesa e argumentista freelancer que estudou arte e cinema alemão em Harvard, recorda-se de ter passado uma noite inteira a fazer uma lista de todas as palavras que tinha de perceber. Brenda Lyon, ativista da luta contra a SIDA e punk adepta dos piercings, relembra ter lido e relido
uma pilha de livros quase com meio metro de altura sobre o fator estimulador de colónias de granulócitos e macrófagos, para aí umas 10 vezes, até conseguir perceber o palavreado. Embrenhando-se na literatura académica, assistindo a conferências científicas, escrutinando os protocolos de investigação e aprendendo com profissionais simpatizantes da sua causa, um grupo de doentes de SIDA emergiria no final dos anos 80 com conhecimentos impressionantes de virologia, imunologia, biologia molecular e bioestatística. Esses especialistas autodidatas, em breve, colheram os benefícios, não apenas em termos de uma melhor gestão do seu próprio Estado, mas também conquistando uma voz ativa. Fluentes na linguagem da ciência médica, foram convidados a publicar artigos em revistas científicas e fazer apresentações em conferências científicas formais. Não tardou muito até serem convidados a ocupar cargos nos Institutos Nacionais de Saúde, a participar nas comissões de aconselhamento da FDA, em comissões de avaliação institucional em hospitais e centros de investigação locais e em comissões de aconselhamento criadas pelas empresas farmacêuticas. Citando Brenda Lyon, imagina eu, entrei, estás a ver, com 7 brincos numa orelha, uma crista no cabelo, o meu blusão velho todo surrado, e o pessoal entrou logo naquela, pronto, mais uma ativista de rua que não percebe nada do assunto. Mas mal demonstrou perceber do assunto, descobriu que conseguia ter conversas muito esclarecedoras sobre as opções de tratamentos. E é isto que eu vos quero, esta mensagem que eu vos quero deixar aqui hoje. Porque ser positiva é ser interventiva nos seus processos de recuperação, tratamento e cura. Uma pessoa que está a passar por uma doença crónica grave ou por um processo de cancro, ser positiva não é só encarar a situação com um sorriso nos lábios e agora bora lá e tal, isto é levar assim a coisa na brincadeira e tal, e eu sou muito macaquinha no sentido de ser palhacinha, não é? Eu gosto mais de dizer macaquinha porque, pronto, porque os macacos também andam aos pulos e fazem o pino e dão cambalhotas e balançam de um lado para o outro, nos ramos das árvores, ou seja onde for, e então são hiperativos, nunca estão parados e eu costumo dizer, eu sou um bocadinho macaquinha, também nesse sentido de pesquisar, investigar e querer saber tudo, e isso é uma forma positiva de se estar num processo de cancro ou doença oncológica ou doença crónica grave. Não basta, ou aliás, o facto de uma pessoa, muitas das vezes, nas redes sociais ou na vida, com os grupos familiares, os grupos de amigos, que está sempre com uma atitude muito positiva, não significa que não, na realidade, não se vitimize. Porque a não vitimização só é verdadeiramente não vitimização quando nós nos envolvemos nos processos, quando nós fazemos esta pesquisa que a Norina Hertz fala e estas investigações profundas, sem sermos especialistas, mas de uma forma autodidata, de um assunto que nos interessa pessoalmente e que, com esses conhecimentos, podemos falar melhor sobre a situação com os médicos especialistas, efetivamente, e eu que sou uma promotora da segunda, terceira, quinta, 10ª opinião, não para baralhar, mas sim para, nesta procura ativa pelo conhecimento, depois decidir qual é efetivamente o melhor especialista
que nos dá os melhores tratamentos e os melhores processos para nós seguirmos para tratarmos do nosso estado e da doença que estejamos a passar. Portanto, é esta mensagem que eu vos quero aqui deixar hoje. Norina Hertz, ela fala muito também ao longo do livro sobre as mensagens subliminares, por exemplo, relativamente à publicidade. Ela fala de muita coisa. Isto foi na partilha daquilo que se passou com ela, esta passagem que eu vos li. Portanto, mas ela fala sobre outras coisas, nomeadamente sobre a publicidade e nas mensagens subliminares que aparecem na publicidade, bem como os cenários para os quais nós olhamos e estamos a ver e somos atraídos para um determinado ponto e só vemos aquele ponto, mas que estão lá outras componentes do cenário, as quais nós à primeira vista não vemos. Então, eu vou-vos deixar aqui um pequeno exercício onde eu vos vou deixar a capa do livro durante 10 segundos e gostava que vocês me dissessem. O título é O Tigre e a Serpente. Portanto, a primeira coisa que nós vemos na capa é o tigre. E agora eu queria saber, durante 10 segundos, se vocês conseguem ver a serpente. Se vocês conseguem detectar onde é que está a serpente, ok? Portanto, eu vou deixar esta imagem durante 10 segundos e vocês vão me responder aí em quanto tempo é que vocês conseguiram identificar onde é que está a serpente. Espero que tenham gostado. Um beijinho e até ao próximo Laboratório do Livro.